Vamos fazer uma recapitulação do sistema bancário do Brasil para que as pessoas entendam a armadilha que elas entraram, né? Porque o Pix, para quem não entende, foi o início disso. Vamos lá. O Banco Central, ele é o responsável por a emissão do real, o controle do real e políticas monetárias no Brasil. Ok, até aí todo mundo sabe. Só que antigamente existiam sistemas de envios de transferência bancárias, que eram o TED e o DOC. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Fraga por aqui, seja muito bem-vindo ao aulão semanal 066. 66 semanas fazendo live toda quinta-feira, 21 horas. A última live foi um pouco diferente, né? Foi uma live bem fora do padrão aí. Mas 66 semanas, hein? Toda quinta-feira, 21 horas. Falando sobre investigação, hacking, privacidade, anonimato, tecnologia também. E hoje o pessoal vai entender também que isso que a gente vai falar de dolarização também é uma ponta importantíssima sobre questão de privacidade e sigilo, porque tudo que você tem dentro do território brasileiro está sujeito não só à Receita Federal, como ao Banco Central, e desde que o STF derrubou agora o sigilo fiscal, bancário, até os órgãos estaduais têm acesso a tudo que você tem em conta. Sabem investigações. Exato, sabem quais são os bancos que você tem, quais são os saldos em conta que você tem em cada banco do Brasil. Então, a questão de se dolarizar hoje não é meramente pela questão financeira, é também pela sua privacidade e pela sua segurança. É liberdade investigativa, né? Então, vai ser muito legal essa live. E para quem chegou agora, eu sou com o Giovanni Telli, da Telecojus. Qual que é o arroba? Arroba Giovanni? Arroba Giovanni Telli, né? Qualquer um acha pelo arroba Telecojus. A gente já teve participação aqui, quem lembra, acho que foi... O Mate, né, da Cripto. 2 meses atrás o Matt, que é da minha empresa, teve aqui também. E fazendo as apresentações, sou Giovanni Telli, CEO e fundador da Telecojus, advogado internacional de empresas offshore. E hoje eu vim falar aqui para vocês sobre dolarização do patrimônio e mais tangenciado aí a parte do cerne investigativo sobre privacidade e proteção das contas bancárias. Onde que as suas contas realmente estão protegidas e sigilosas e onde elas não estão. Perfeito. E recebi ele aqui em casa na Coreia do Sul, né? Montei um estúdio improvisado aqui, deu trabalho para organizar tudo. E para começar essa conversa aqui hoje, Giovanni, eu acho que para o pessoal entender assim, né? A gente pode falar de conta em dólar na visão de investimento numa moeda mais segura, né? Diferente do real, diversificação de patrimônio, porém também temos aquela abordagem de segurança, de proteção patrimonial, de blindagem. E por que existe esse conceito assim de ter, né, parte do patrimônio em dólar ser considerado essa ideia de blindagem, de proteção? É porque não está dentro do país, da mesma jurisdição? Qual que é essa ideia de proteção que se tem, assim, de ter, né, Qual o primeiro ponto? Quando a gente fala sobre a proteção do patrimônio de alguém, especialmente se a gente estiver falando do legacy, sistema bancário tradicional, ou como também conhecido fiat money, as 3 principais perguntas que se faz é, o primeiro, qual a jurisdição em que o seu banco está? Porque se ela está numa jurisdição que nem o Brasil, hoje é um pouco mais regulado e um pouco mais seguro em aspectos de congelamento de conta e até tomar patrimônio, como já aconteceu no passado, na era do Collor, como já houve no passado. Outras regiões do mundo são mais vulneráveis, como por exemplo na China, onde tudo é controlado, onde já foi implantado o Yuan Digital, que é o projeto do Drex, que vai entrar em vigor lá no Brasil no ano que vem, né? Importante lembrar, vamos falar disso mais para frente. Então, a primeira é qual a jurisdição que está o seu banco, ou seja, em que país do mundo está o seu banco. Essa palavra é importante, né? Jurisdição. Sim. O que seria, para quem assistiu a live, jurisdição? Porque apareceu 2 vezes a palavra referente à proteção e blindagem. Em qual jurisdição está? O que seria jurisdição? O pessoal ter essa visão, assim. A nomenclatura, pessoal, a denominação é porque nem sempre aquele distrito ali é necessariamente um país. Então, vamos dar um exemplo. A gente acabou de falar de China.
Tem Hong Kong, que também fica na China, mas é um ótimo lugar para você ter empresa, para você ter contas bancárias, por exemplo. Hong Kong é uma jurisdição que fica dentro da China. China é um país, só que tem aquela parte ali, né, um acordo comercial, enfim, é uma questão longa histórica, mas Hong Kong é uma jurisdição dentro da China. Na Itália, por exemplo, temos a jurisdição de San Marino, que fica dentro da Itália. Assim como outras regiões do mundo, temos jurisdições dentro de países. Por isso que a gente mais amplamente cita jurisdições, porque não necessariamente quer dizer na parte continental ali daquele país. Certo. Então, eu posso, digamos assim, ter a ideia de blindagem é você ter o seu patrimônio em outra jurisdição que o seu, não é mesmo o seu país, no caso, a ideia assim? Exato, porque o que acontece? O pior lugar que você tem para deixar o seu patrimônio é onde você deve impostos, onde você paga impostos, porque é onde eles possuem pretextos para afetar o seu patrimônio. Vamos dizer, eu imagino que a maioria do pessoal aqui seja do Brasil, né? Então, colocando, para alguém que mora no Brasil, onde seria o lugar mais provável que você poderia ser processado? Seja em dívida trabalhista, dívida civil. E todos podem ser processados, né? Qualquer instante, né? Tá se separando da mulher, hoje já leva mais a metade do patrimônio, né? Então, o lugar que você mais pode ter afetações patrimoniais é no país que você mora. E onde você também pode levar a maior parte dos processos, inclusive os tributários. Então, o pior país para você deixar o seu patrimônio é literalmente onde você é residente fiscal. Não necessariamente da sua nacionalidade, mas de onde você é residente fiscal, onde você deve impostos. Então, se você mora no Brasil, é muito fácil você ter algum tipo de processo, algum tipo de dívida e, consequentemente, você ter a afetação daquele patrimônio por conta disso. Perfeito, então perceba, né? A gente começou sobre blindagem, jurisdição, daí falamos, né, da jurisdição que você está, você responde nela, né? E vem um ponto bem importante que agora sobre conta em dólar, tá gerando uma certa polêmica assim, porque você pode ter dólares na sua jurisdição, no Brasil, correto? Não, no Brasil não. Não, mas eu falo, uma fintech, por exemplo. Sim. Não, as pessoas elas podem achar que possuem dólares hoje, porém está ainda na jurisdição da mesma. Sim, existem algumas enganações por aí que fazem ao público, né? Tem um aplicativo roxinho aí hoje que ele diz que oferece Bitcoin, por exemplo, para você, né? Pra você comprar Bitcoin. Você, na verdade, compra títulos de Bitcoin daquela empresa, porque se não está na blockchain, na verdade, se não está nas suas chaves privadas, você não tem aquele Bitcoin, né? Quem está detendo Bitcoin é a empresa roxinha e você tem títulos disso, né? Se eles vão te devolver ou não na hora que você vender ou liquidar aquilo, é entre você e ele, né? Não tem segurança nenhuma naquilo ali. Ainda mais porque, querendo ou não, está sobre as regras e jurisdições do Brasil. Então, se eles estiverem autorizados a assumir ali com aquilo, seja porque foi considerado um dinheiro esquecido em conta, né? Um dinheiro esquecido em conta por outro motivo, você perdeu. Eu falo mais essa ideia, né? Que você pode ter criptoativos e também dólar sem ser ainda na sua jurisdição. Não necessariamente em outra jurisdição, no conceito que a gente traz aqui de proteção, de blindagem, né? Deixa eu definir aqueles 3 pontos que eu estava falando no início da live para o pessoal entender. Por que, pessoal, que não é simplesmente você dolarizar. Existe como você dolarizar. Então, vamos lá. Mesmo o dólar americano, ele existe em outros países, como, por exemplo, El Salvador, para quem não sabe, funciona totalmente em dólares americanos, tá? Só que, obviamente, o sistema bancário de El Salvador não é tão confiável quanto o sistema bancário dos Estados Unidos da América. Então, se você tiver uma conta bancária em El Salvador, você pode ter o dinheiro 100% dolarizado no dólar americano. Só que não significa que o seu dinheiro esteja tão protegido quanto se ele estivesse em uma outra jurisdição. Você pode ter uma conta bancária, por exemplo, na Europa, sendo dolarizada, porque a maioria dos bancos internacionais com contas de investimento que você faz, ele necessariamente vai te dar uma conta em dólar, euro e libra esterlina, que são as moedas mais usadas para descentralização patrimonial e consideradas ali até hedges de valor, né? São proteções contra a inflação, contra a desvalorização, principalmente se a gente considerar contra outras moedas mundo afora, né? Dólar brasileiro, o real brasileiro, peso brasileiro, peso argentino,
lira turca, existem uma lista imensa aí de moedas que perderam mais que o dobro do seu valor nos últimos anos. Perfeito. Então, tendo esse entendimento, né? E né, a forma... Eu acho que agora chegou uma palavra bem importante, né? Então, eu quero... A pessoa deseja dolarizar. E não na mesma jurisdição. Sim. Acho que um novo termo aqui, o pessoal, que talvez tenham escutado, mas não entendam o conceito, que é a palavra offshore. Seria... É fora da jurisdição? Como seria Sim. de offshore, a palavra? Quem já viu a palavra offshore, escreve no chat. Quem sabe o que é isso? Muito complexa, né? A maioria dos clientes se confunde muito, mas offshore nada mais é do que fora da costa. Você ter uma conta em outro país já é uma conta offshore. Você ter uma empresa em outro país diferente do que você mora já é uma empresa offshore. Empresa offshore nada mais é empresa ou conta, é você ter ativos em outra jurisdição diferente daquela que você mora, que foi o que a gente conversou agora há pouco. Se você é residente fiscal de um país, o pior lugar que você pode escolher para ter o seu patrimônio e seus ativos é na jurisdição que você mora. Só que você também não vai escolher qualquer uma outra. Você não vai escolher a Mongólia ou o Afeganistão para colocar os seus bens. Você vai colocar num país que tenha tradição, que tenha ali aquela segurança para poder receber o seu patrimônio. Então, voltando ali. O primeiro ponto para você observar quando você quer proteger os seus ativos e dolarizar seu patrimônio é qual a jurisdição que você está colocando. Aquela conta bancária é no Brasil, no Paraguai, em El Salvador, não está tão protegido, cara. É nos Estados Unidos da América, ótimo, começou bem. Segundo, qual a moeda que está? Porque mesmo nos Estados Unidos, ela pode estar em outros tipos ali de moedas. Você pode ter uma conta bancária nos Estados Unidos em euro, em libra esterlina, em franco suíço, por exemplo, pode ter em outra moeda. Até o iene japonês, né, que perdeu muito valor esse ano, e tem ali configurações de conta em outros países. Então, o segundo é qual moeda está os seus ativos, o seu patrimônio dentro daquela jurisdição. E terceiro ali, qual o banco que está o seu patrimônio, né? Porque não basta estar numa moeda forte, não basta estar em uma jurisdição excelente, que tenha boa legislação, mas está num banco de procedência duvidosa, um banco Exato. que tem baixa quantitativo de ativos, né? Isso é um ponto muito importante. Para não se alongar muito, mas quanto mais ativos um banco tem, ele é um banco mais saudável, com mais patrimônio, mais liquidez. Se ele é um banco que tem poucos ativos, ele é um banco mais dúbio. Então, assim, geralmente, em escala, bancos com menos de 30 bilhões de dólares em balanço são bancos inseguros. Excelente. Então vem agora esse ponto de... Agora que o pessoal tem um entendimento, né? O aluno semanal tá legal, hein? Jurisdição, blindagem, offshore, entenderam o conceito aí? E é legal que essa palavra offshore, ela geralmente, a menos a primeira vez que eu escutei ela, traz lembranças de notícias de... Tem essa ideia de ser algo legal, né? Offshore. A palavra offshore, geralmente notícia, offshore. Uma empresa offshore, algo offshore. E não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada de errado. Mas a pessoa associa essa ideia, né? Pô, offshore, nossa, peraí, calma, isso é uma coisa... Pelo mesmo motivo que criptomoedas hoje é menos, Exato, mas também. sempre foi muito mal visto na mídia, né? Porque tudo aquilo que é contra os interesses coletivos governamentais sempre necessariamente é imputado de maneira pejorativa pela mídia, né? Então, offshore também, pelo mesmo motivo, por muitos e muitos anos ali, foi mal visto. Hoje, no Brasil, infelizmente, ainda um pouco, pelas pessoas que não entendem do assunto. Mas não só é legal, como a gente até teve uma lei recente, de dezembro de 2023, versando sobre tributação de offshore, que vai tributar de duas maneiras diferentes. Se você tiver investimentos na sua pessoa física e na sua pessoa jurídica. E assim como dentro do Brasil, os seus investimentos fora do Brasil serão muito mais beneficamente protegidos em termos tributários se você estiver dentro de uma empresa de investimentos. Então, fora aqueles 3 pontos que a gente falou, tem um outro conceito que é a parte da jurisdição, do banco e da moeda. Estão sobre que tipo de conta? Uma conta pessoa física ou uma conta pessoa jurídica, que aí seria uma conta de uma empresa offshore,
que é sempre a melhor configuração que se tem. Ó, agora chega um ponto importante também. Certo, entendemos o que é offshore. Eu acho que a explicação seria, a importância disso é, imagina que você trabalhou a vida toda, construindo seu patrimônio, né, sua riqueza ali, e você guarda tudo num cofre na sua casa. É onde você reside, onde você está, e tudo ali. Tem exemplo disso, né? No Brasil, teve gente que guardou Qual foi a última moeda? Foi Cruzado Novo, né? A última moeda do Brasil, antes do real. Quem guardou em Cruzado Novo e perdeu o prazo de fazer a troca, perdeu tudo que tinha. Tem várias reportagens de pessoas assim. E em exemplo de países de guerra, por exemplo, teve gente na Ucrânia que sacou todo o dinheiro do banco, deixou em casa e caiu um míssil na casa e perdeu tudo. Infelizmente acontece também. Agora, pegando esse conceito ainda de... Tá, beleza, entendi. Chegamos até a palavra offshore, tendo esse entendimento aí. Tem duas coisas que acontecem geralmente com as pessoas, né? A primeira é a desconfiança. Então, mas peraí, eu vou ter o meu dinheiro que não é em real, é em dólar? Acho que isso é perigoso. Pô, é uma moeda... Não é do meu país. Eu sou brasileiro, sabe? O real. Como assim dólar? E depois a pessoa descobre que até o próprio país dela tem dólar, né? A reserva de emergência. Isso é importante dizer. Não só o dólar é a moeda de comércio internacional, por isso que tem o termo petrodólares, que até 5 anos atrás era a grande maioria das transações envolvendo petróleo no mundo eram feitas em dólar, e hoje boa parte ainda do comércio internacional exterior inteiro é feito em dólar, mas a própria reserva dos países e a dívida dos países às vezes é feita em dólar também, porque é uma moeda que se espera que seja que menos perca valor com o tempo, afinal ela pertence ao grande tio Sam, os grandes Estados Unidos da América, né? Excelente. Então o pessoal tem essa questão, né, em dólar, mas acho que o real é mais seguro ou não. Acho que é tecnicamente comprovado que você vê o parte do real em comparação. E o segundo ponto, né, que eu comentei, primeiro em relação à moeda, vou ter outra moeda. Na verdade são 3 pontos, né? E o segundo é, pode um brasileiro ter uma conta em outra jurisdição? Isso é possível? Sim, é possível, né? Ao contrário de outras nacionalidades, né? Existem nacionalidades que a pessoa dificilmente vai conseguir uma conta em dólar. Se a pessoa for de algum país meio suspeito ali do Oriente Médio, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Afeganistão, vai ser muito difícil que ela consiga uma conta em dólar. Ou se ela é russa também agora com as sanções, também não vai conseguir. Agora, o brasileiro é muito bem aceito em qualquer lugar do mundo. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Normalmente quem viaja descobre, mas muitas vezes o pessoal que está no Brasil, por causa daquela famosa síndrome de vira-lata, não entende isso. Mas o passaporte brasileiro é muito bem aceito em qualquer lugar do mundo. Então é muito fácil você criar a sua conta em um país que permita isso, tá? E aí a gente faz a diferenciação. O passaporte brasileiro é aceito muito bem em vários lugares do mundo. Só que existem lugares que você não vai conseguir criar conta, ao não ser que você seja residente ou até mesmo cidadão. Exemplo, na Itália e em Portugal, é muito difícil ou impossível hoje que você crie uma conta bancária se você não for cidadão daquele país ou se você não for residente, tiver a residência oficial regulamentada, né? Agora, outros países ali, como a maior parte do Caribe, Bahamas, Panamá, Porto Rico, Estados Unidos, Canadá também tinha muito essa tradição, permitem que você tenha conta bancária lá, mesmo você não sendo residente, que aí é a chamada conta de não residente fiscal. Certo. E a conta bancária, então, um brasileiro, ela abre no exterior como brasileiro, não precisa ter um passaporte, ter uma cidadania de outro país? Passaporte precisa, o passaporte brasileiro. O brasileiro... O RG, a CNH não é certo. É o passaporte que é aceito. Passaporte brasileiro para... documentos necessários, passaporte... Passaporte, comprovante de residência... Geralmente, assim, né, que se pede, né? Alguns países podem pedir algo a mais, alguns bancos, mas é passaporte... Depende mais do banco, na verdade, do que do país, os requisitos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns bancos vão pedir o ITIN, que é o número fiscal de não residente americano, como se fosse o CPF daqui. Eu vejo bastante isso, né? De comprovar que não
não é número fiscal. Por que isso que tem que comprovar que... Porque existe o americano não pode abrir? Não, ele pode abrir, só que o americano, quem tem ITIN, supostamente não mora nos Estados Unidos, então não paga impostos lá. Só que se você é residente fiscal americano, você é obrigado a pagar impostos lá. Por isso essa diferenciação da conta. Entende? Certo, entendi. Então, existem alguns bancos que, para um estrangeiro abrir conta nos Estados Unidos, vai pedir que ele tenha o ITIN, que é uma coisa muito simples de fazer, tá, gente? É que nem um estrangeiro, quando vem no Brasil, ele consegue facilmente tirar o CPF dele ali, tá? Mesma coisa, um brasileiro ter ITIN nos Estados Unidos, é tranquilo. Alguns bancos vão pedir que tenha ITIN, outros aceitam sem o ITIN. Ah, certo. E uma pergunta assim, quando um brasileiro abre, né, uma conta no exterior, com os documentos necessários, o comprovante de residência, o passaporte, enfim, existe uma comunicação para a jurisdição dele, para o governo dele, ó, este brasileiro abriu uma conta aqui, existe algum tipo de... Não, curiosidade, assim, alguma comunicação, ó, vou ligar aqui para o Brasil e falar, ó, tal pessoa abriu uma conta aqui. Tá. Então, na parte bancária existem alguns acordos de troca de informações bancárias e comunicações exteriores no mundo. O mais famoso e mais comum deles é o CRS, também chamado em português de CRS, que é um acordo que surgiu ali em meados de 2017 e que a maioria dos países do mundo hoje é signatário. Existem alguns países que não fazem parte do CRS, então não comunicam em hipótese alguma, tá? Não trocam informações bancárias com outros países. Exemplo, Sérvia, Rússia, Honduras, tá? O Porto Rico e Estados Unidos. É exemplo, tá? Existem ainda uns 15, 16 países no mundo que não são signatários do CRS, tá? Hoje é bem pouco. A maioria dos países, infelizmente, já assinou. Então, os países que são signatários do CRS, tá, eles têm um acordo que caso outro país signatário faça a requisição das informações de um nacional residente deles, eles são obrigados a informar. Então, primeiro ponto, o país ser signatário do CRS não significa que é um banco de dados global, algo que está intrínseco ali. Aquilo só acontece se você está sujeito ao mesmo Banco Central. Então é por isso que não adianta você ter 10 contas bancárias diferentes no Brasil, por exemplo. Está tudo sujeito ao Banco Central brasileiro, tudo sujeito à Receita Federal do Brasil, tudo identificado no seu CPF, colega. Então não adianta, tá? Agora, quando você tem uma descentralização em vários países, que é aquele primeiro ponto que a gente comentou... Porque são solicitações, né, que se tem, né, para... São solicitações, tá? Isso não é automático. O Brasil teria que fazer uma solicitação para aquele país para requerer informações. Se aquele país for signatário do CRS, ele pode entregar aquela informação ou não, porque ela também tem que ser uma informação com justificativa, baseada em uma decisão judicial. Existe uma série de trâmites. Isso é interessante porque, então, a questão de jurisdição, né, de outra jurisdição, existe hoje cooperações entre jurisdições. Alguns países cooperam ali na questão bancária, na questão de investigação. Existe essa... Mas tudo é feito uma solicitação, né? Sim, uma cooperação internacional, né? O instrumento no Brasil conhecido como isso é carta rogatória. Para quem é da parte do direito conhece. Carta rogatória é a instrução. E assim, é um processo muito mais difícil. As pessoas não têm noção quanto de diferença faz. Porque hoje, depois que principalmente que o STF derrubou o sigilo bancário no Brasil, qualquer órgão estadual consegue ter acesso ali a saber onde você tem conta bancária, quanto que você já movimentou, sabe, histórico de toda a sua vida bancária. Esquece, tudo, tá? Qualquer órgão estadual ou federal consegue. E principalmente, obviamente, Receita Federal e o Banco Central. Todos eles têm acesso a tudo hoje que existe no Brasil, tá? Principalmente depois da implementação do Pix. Quando a gente está falando de outros países, conforme a gente mencionou, essa troca de informações ela não é automática, ela é feita por requisição. E não é o juiz que faz essa requisição. Ele solicita para que o Ministério das Comunicações Exteriores, /Itamaraty, faça a rogatória para aquele outro país e seja informado aqueles dados. E ela é interpretada também, isso é importante, né? Sim. Porque, por exemplo, né, eu vou ler uma notícia da mídia, para não nos complicar. Uma notícia da mídia. Uma certa autoridade com pouca capilaridade no Brasil, uma autoridade com pouca capilaridade no Brasil, fez a requisição para a Interpol, que é a Polícia Internacional,
para a apreensão de certas pessoas que estavam sendo procuradas pelo 8 de janeiro, né, que foi no início do ano. E a Interpol negou isso, porque disse não existe justificativa para a apreensão dessas pessoas, não há crime visível ali pelas leis internacionais e pela interpretação da Interpol. Portanto, foi negado a ordem, ou seja, foi emitido por uma das mais altas hierarquias judiciárias do Brasil, mas foi negado pela Interpol, porque não existia justificativa. Então, quando a gente fala de troca de informações bancárias entre países, o primeiro ponto é se aquele país é signatário ou não do CRS. Se ele não for signatário, ele não vai responder. Depois, se ele for signatário, se aquela ordem é realmente válida. Se ela for válida, aí sim ela pode ser acatada. Excelente. O ponto importante sobre sistema bancário ainda, né, até comparando com sistemas assim, eu acho que o Brasil não é no ranking, não está nem no top 5, né, de sistema bancário robusto, seguro, né? Por incrível que pareça, o Brasil ele tem uma boa credibilidade internacional quanto à segurança bancária, principalmente depois da era Collor, porque hoje o sistema bancário é muito regulado. Acontece que nos últimos 20 anos do Brasil, isso foi por água abaixo. Não que seja fácil, você não vê, por exemplo, bancos no Brasil quebrar. É muito difícil ver um banco no Brasil quebrar. Primeiro porque é um oligopólio, né? Pouquíssimos bancos no Brasil, um oligopólio super fechado. Então não entram novos bancos no Brasil. Até alguns, como a HSBC e o UBS da Suíça, que existiam no Brasil, eles não existem mais, tá? O Brasil expulsa tudo que é investimento estrangeiro e expulsa também tudo que é bom do mundo afora, tá? Então a HSBC não existe mais no Brasil, o UBS não existe mais no Brasil, então hoje é muito fechado ali. E os bancos que existem no Brasil, eles possuem reservas imensas, eles são baleias gigantes, então é muito difícil eles quebrarem. Agora, por conta da... Que palavra que a gente pode definir aqui para colocar o Brasil, né? Uma democracia questionável que o Brasil hoje é, em que se cumprem ordens manifestamente legais e sem trânsito em julgado, na grande maioria das vezes, tá? Mesmo sob essas condições, muitas ordens são cumpridas e arbitrariedades acontecem. Então, assim, não existe nenhum tipo de sigilo bancário hoje no Brasil, nenhum tipo de segurança financeira, nem que o seu dinheiro não vai ser confiscado. Conta bancária hoje, congelar a conta bancária hoje é muito fácil. O Brasil tem sistemas dos mais avançados do mundo. Quem quiser pesquisar depois para ver como funciona, o Bacenjude, que é o sistema bancário que existe de congelamento, interligação entre bancos do Brasil, e mais avançado, que surgiu 2 anos atrás, o sistema Sniper, que esse é nível China de controle, as pessoas nem sabem que existe, tá? Normalmente os advogados sabem, tentam requisitar e não conseguem, mas existe. O Sniper é pior ainda, porque o Sniper tem o sistema do Bacenjude e tem todos os outros órgãos, então até o Detran entra no meio. Detran, órgãos estaduais, órgãos de esfera federal, ele cruza, salvo engano, cerca de 14 órgãos e instituições do Brasil que possuem dados de todo mundo. Então, chega o Pix também. O Pix é o mais fácil de todos, né? Então centraliza toda... ele consegue ver facilmente todas as movimentações que você fez, assim, facilmente nos últimos 10 anos. Então, para quem que você pagou dinheiro, de quem que você recebeu, seja na sua pessoa jurídica, nas suas empresas que você tem no Brasil, ou nas suas contas bancárias pessoas físicas. Mesmo que seja no Nubank, no Interbank C6, pega igual, tá? É tudo interligado pelo Banco Central. Então, não existe qualquer tipo de segurança nem de sigilo hoje no Brasil, né? E agora, nem a parte da segurança da moeda, né? A gente está falando de uma moeda que, no surgimento, lembre-se, para quem é mais jovem, não sabe dessa informação, pode até se assustar, mas no surgimento do real, o real valia mais do que o dólar. Então, R$1 valia mais do que $1 no surgimento. E hoje, como vocês sabem, atingiu essa maravilhosa marca no dia de hoje, $1 é o equivalente a R$6. Em breve pode ser 7, em breve pode ser 8. Aí depende do quanto que você entende que o Brasil vai piorar ou não. É que como era da Coreia, acho que uns 4 anos, foi quase 3 vezes o won comparado ao real. Sim, é absurdo.
É incrível, né? Até, por exemplo, para quem não sabe, né, a gente tem muitos trabalhos bancários ali na Geórgia, né, que é aqui perto da Coreia do Sul. E a Geórgia, por mais que seja um país pequenininho, um país que foi domínio da União Soviética terrível, o lari georgiano variou somente 23 centavos contra o dólar em 22 anos de existência. 22 centavos. Enquanto isso, o Brasil variou mais do que R$ 6, porque ele valia mais do que o dólar antes, então ele era positivo contra o dólar, e hoje ele está 6 negativos. Tá? Em termos numéricos expressivos, é mais de 450% de desvalorização. Ó, o pessoal que está perguntando sobre Wise, Nomad, se realmente é uma conta em dólar, se é nos Estados Unidos, se não é a sua conta, se é deles, de quem que é. Antes disso, só para responder, que você comentou no começo sobre o Drex. Essa moeda digital do Brasil. Depois a gente comenta aí das fintechs que facilitam a conta em dólar, se é dólar e como que funciona. E caminhos também para quem busca aí. O pessoal fala muito de holding familiar, abertura de conta, esse apoio, então. Vamos fazer um histórico do sistema de transação no Brasil. Porque parece ser bom, né? Uma moeda digital. Parece, o cavalo de Troia parecia bom também. Cavalo de Troia. O cavalo de Troia parecia bom também. Vamos fazer uma recapitulação do sistema bancário no Brasil para que as pessoas entendam a armadilha que elas entraram, né? Porque o Pix, para quem não entende, foi o início disso. Vamos lá. O Banco Central, ele é o responsável por a emissão do real, o controle do real e políticas monetárias no Brasil. Ok, até aí todo mundo sabe. Só que antigamente existiam sistemas de envios de transferência bancárias que eram o TED e o DOC. Né? Para quem tem menos aí do que 25 anos, acho que nunca viu isso na vida. Já fiz alguns, já. TED e o DOC. Hoje o DOC nem existe mais. Né? Eu não sabia disso. Não, eu não sabia. Só o TED, mas o TED tem ainda, né? O TED ainda existe. Eu não sabia, mas o DOC foi extinguido, né? A minha equipe me contou esses dias aí. Então, o DOC não existe mais no Brasil. Era um no mesmo dia e o outro demorava um pouquinho mais, O né? DOC Era alguma demorava coisa assim. mais tempo compensar e o TED caía no mesmo dia. Então, eram os sistemas de envio que tinham. Só que esses sistemas, pessoal, eles eram entre os bancos. Então, observe, era, por exemplo, entre o Banco Vermelho e o Banco Azul, ou entre o Banco Verde, né? Existiam ali, era entre os bancos. A Receita Federal e o Banco Central do Brasil não necessariamente sabiam dessas informações. Os bancos brasileiros tinham que fazer o informe, o reporte para o Banco Central e para a Receita Federal. É por isso que muitas vezes as pessoas mesmo sonegando, que é uma coisa errada e ruim, elas não eram pegas, porque às vezes os bancos se esqueciam de fazer o reporte, então o Banco Central e a Receita Federal não tinham acesso àquilo. Ou alguém não lia também? Eu não lia. Mais uma vez, pelo TED e pelo DOC, ok? O Pix, que foi implementado como uma maravilha tecnológica em segundos, e realmente, pessoal, a gente não pode ser hipócrita aqui. O Pix, ele revolucionou em questão que hoje, pessoas que não tinham acesso à bancarização, o feirante, o cara que vende picolé na praia, eles não tinham acesso a TED DOC. E com o Pix eles tiveram. Então, fomentou muito bem a economia do Brasil. Mas foi um preço muito alto a ser pago. Qual é? A privacidade e o sigilo. Já desde aquela época, eles planejaram tudo isso. Também não sejam inocentes, tá, gente? Então, qual a diferença do Pix para o TED e o DOC? O Pix, ele nasce no Banco Central, ele passa pela Receita Federal, para depois ele ser compensado nos bancos. Então, é impossível, factualmente impossível, que um Pix não seja conhecido pela Receita Federal e pelo Banco Central do Brasil. Se você sonega, principalmente com o Pix, não é que eles não saibam, só não chegou o seu dia, não chegou a sua vez, mas eles sabem. Só não tomaram medidas ainda, mas eles sabem, tá? Não tem como não saber com o Pix. Então, o Pix, ele foi o maior cavalo de Troia da história financeira do Brasil, tá? Então, já houve a época que realmente um brasileiro não poderia deter outra moeda, já teve isso, né, décadas e décadas atrás, mas desde, vamos dizer, da era moderna, por assim dizer, foi o maior golpe contra o sigilo e a proteção à privacidade do Brasil, tá? O Pix, mais uma vez, ele é telado, ele sai do Banco Central, tanto que muitas pessoas não entendem isso, né? Aquela questão do
horário do Pix noturno, limite do Pix, cadastrar uma conta para fazer um limite de Pix, transferência, e o cara tá xingando o gerente dele do banco. Ah, meu gerente é ruim, meu gerente isso. Cara, o teu gerente do banco, ele não pode fazer nada, pessoal. O Pix, ele sai do Banco Central, como eu falei. O teu gerente de banco, ele só tem condição de fazer alguma coisa se for um TED. Porque um Pix, como eu falei, sai do Banco Central. Então, mais uma vez, não existe e nunca vai existir o menor tipo de privacidade ou sigilo dentro do Pix, tá bom? E mesmo o TED, já que o DOC foi extinto, ainda é muito rastreável, tá? Então, esqueça, se você tem dinheiro dentro do Brasil, você está aceitando que você pode perder tudo da noite para o dia. Pode ser que seja devido isso, realmente, você pode sofrer um processo porque você fez alguma coisa errada, você está devendo uma dívida trabalhista, você está sendo processado civilmente, você pode sofrer ali uma perda do seu patrimônio. E pode não ser devido, pode ser a questão de um tributo ali que tentaram retroativo, que você nem conseguiu se defender, ou mesmo que você tenha razão, eles disseram que você não tinha razão. Ou pode ser simplesmente que você falou algo errado na internet, né? Você foi mal interpretado ou não gostaram do que você falou e bloquearam ali a sua conta bancária, né? E aí, com o bloqueio, pode haver o confisco ou não. Mas mesmo assim, é uma novela terrível, gente. Quem conhece empresário aí que teve a conta bancária congelada da empresa, às vezes por engano, cara, a pior coisa que pode acontecer. Ah, tem folha de funcionário para pagar, tem tributo, tem fornecedor, ninguém quer saber, amigão. É Você ruim se pensar vire. que é só alguém assinar, né? É uma Uma coisa petição. mais fácil, hoje é mais fácil, um juiz leigo, qualquer, assim, desculpa a expressão e a ignorância, gente, mas qualquer Zé Ruela hoje praticamente consegue ordenar o congelamento. Banalizou, gente, banalizou, tá? Então, quem é da advocacia aí pode estar xingando nesse momento, mas é a verdade, gente. Antigamente, realmente existia o devido processo legal, existia toda aquela compostura, todo aquele rito a ser seguido. Hoje não existe mais, entendeu? Não precisa mais de trânsito em julgado, pode ser de forma cautelar, pode ser de forma prévia, pode ser de forma devida ou não. Basta o juiz aceitar. Se o juiz aceitou e ordenou, acabou, amigão. A sua conta está congelada pelo tempo que ele quiser e ninguém nem nada vai te salvar. Você pode recorrer. Pode recorrer. Pode ser que se você tiver amigos, bons amigos, se resolva amanhã. Se você não tiver, pode ser que demore meses, anos, décadas, quem sabe, né? Eu conheço o caso que tá parado até hoje, congelado. E agora chega na questão, antes de falar da Wise, da Nomad, quem tá perguntando aí, estou vendo aqui no chat. Faltou a gente... é o Brex? O Drex faltou a gente completar, desculpa, pessoal. Mas antes, pessoal, eu tava falando aqui já que a coleira digital, Drex, coleira digital, Drex é controle do seu dinheiro, Drex. Que proposta que é essa de Drex? Uma moeda digital? É interessante, eu confesso que digital, né? Moeda... O Drex, pessoal, dizem as más línguas, ouvi falar por boatos não confirmados, de procedência extremamente duvidosa, que o Drex foi baseado no crédito social chinês, na forma que o yuan digital é na China, né? E alguns podem pensar que é verdade, porque o Brasil tem ótimas relações com a China, né? Faz parte do BRICS, são super amigos comerciais, né? Então pode ter acontecido aquela inspiração para a ideia, né? E na China é assim, a China não existe mais dinheiro físico, foi extinguido há muito tempo, assim como o Banco Central do Brasil também quer, olha só que coincidência, né? Tá? Para quem não estiver acreditando no que eu estou falando, pesquisa no site do Banco Central, tá lá, que a meta deles é extinguir o dinheiro físico, o cash, o dinheiro em espécie, até 2027. E mês passado, por coincidência, na verdade, início desse mês, protocolaram ali um projeto de lei para criminalizar qualquer compra em real acima de R$ 1.500. Eu não sei, sinceramente, o que vocês aí no Brasil... Em espécie? Em espécie, exato. Eu não sei o que vocês hoje no Brasil conseguem comprar com R$ 1.500 hoje, mas esse projeto de lei, ele está aí para ser votado e caso ele seja aprovado, você não vai poder carregar nada mais do que R$ 1.500, tá bom? E o projeto aí do Banco Central é que até 2027 não exista mais o dinheiro físico circulando. Assim como na China, que coincidência, né? Continuando a história do Drex. O Drex ele vai ser também chamado a CBDC do Brasil, ou seja, o real digital também, tá? CBDC, o real digital, o Drex, é tudo a mesma coisa, tá? De certa forma, pessoal. Então, o real digital ele vai ser baseado numa blockchain,
que é do Brasil, de controle central do Brasil, e eles vão ter vários mecanismos assim que parece coisa de ficção científica, mas não é, pessoal. Se vocês verem, tem até entrevista, tá, do pessoal do Banco Central falando sobre como seria no Brasil se já existisse o real digital na época da pandemia. E o que que eles citaram? Palavras deles, tá? Vocês conseguem achar isso em vídeo. Que bom seria se tivesse o Drex na pandemia. Conseguiríamos limitar a área que as pessoas poderiam usar o dinheiro, poderíamos colocar a validade do dinheiro. Existem vários mecanismos ali, porque na pandemia eles não queriam que as pessoas saíssem de determinada localidade, né? Ah, você não pode sair do seu bairro, do seu distrito, confinamento, lockdown, aquela história inteira, né? Então, eles falaram como seria bom se existisse o real digital, porque eles poderiam configurar para que você não pudesse usar além ali do seu bairro. Você já imaginou você que trabalha, paga os seus impostos, não poder usar o seu dinheiro além do seu bairro? Ele não funcionar, não é nem em outra cidade, é em um bairro distante do seu. Isso com Drex, /CBDC, /Real Digital, vai ser possível. Não só controlar aonde o seu dinheiro pode ser usado, com o que o seu dinheiro pode ser usado, né? Ou seja, você só pode comprar fruta, verdura com esse dinheiro, não pode gastar no Tigrinho ou em outras coisas, né? É a polêmica agora do Bolsa Família, né? Bolsa Família, então. Mas eles podem decidir também com o que você pode gastar o seu dinheiro ou não, ou seja, em que CNPJs vai funcionar o seu dinheiro ou não. E até a validade, a duração daquele dinheiro, porque na China é assim, né? Eles não querem que o chinês economize como o japonês economiza, né? Você morando aqui na Ásia, você deve saber disso, né? O pessoal japonês tem aquela economia, vamos dizer, mais mórbida, travada, porque eles poupam a todo custo. Sim, sim. Na China, eles não querem que a população poupe, eles querem que a economia circule, então eles colocam um prazo de validade naquele dinheiro. Seu dinheiro só vai valer 30 dias, se você não gastar ele nesse período, ele vai desaparecer. Eles vão pro Canadá e começam a comprar apartamentos. Acontece. Proibir os chineses de comprar apartamento no Canadá. Acontece, né? E olha só que maravilha, que amor, que democracia, né? Com o real digital isso também vai ser possível. Então, mais uma vez, características do real digital. Além do controle total, mais uma vez, mais avançado até que o Pix, tá? A rastreabilidade, tudo. Vai ser possível também definir as áreas territoriais que o seu dinheiro pode ser usado ou não, a duração da validade do seu dinheiro, dentre outras configurações. E até mesmo o estorno disso, a reversão de blocos. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que João, Pedro e Tiago. João vendeu um carro para o Tiago e o Tiago vendeu um carro para o terceiro, tá? Esse cara aqui que recebeu o dinheiro da venda do carro, se descobre depois que esse carro é roubado, o dinheiro pode voltar todas as casas. Então pode ser feito o recall daquele dinheiro. E o cara que comprou o carro vai ficar no prejuízo. Então vamos supor que você, Bruno Fraga, recebeu o dinheiro de um curso. Para os infoprodutores aí, você recebeu o dinheiro do curso. Mas, infelizmente, o cidadão que pagou seu curso esqueceu de pagar o imposto dele em dia. Olha só que terrível. Aí você estava contando esse dinheiro para comprar o leite da sua filha. Mas, infelizmente, o cara que te pagou esqueceu de pagar o tributo dele, o imposto. Vai ser feito o recall disso. Sai da sua conta bancária, sai da dele e volta ali para o Banco Central. É muito amor e democracia. Eu acho que todo mundo aí concorda. É digital, né? É digital, é democracia. Pegar o papel. Não tem como, né? Então, é esse o futuro do Brasil, pessoal. Eu consideraria, em curtas palavras, que a dolarização e a descentralização do seu dinheiro é literalmente a única maneira de salvação que você tem. Excelente. E agora, pegando esse gancho, né? Tendo esse entendimento da importância de você buscar não deixar o que você construiu, o seu tesouro, dentro da sua casa, ter uma certa blindagem, proteção, diversificação. Vem um ponto assim que eu vi que o pessoal no chat comentou, né? Porque envolver outros países, contas offshore, a palavra offshore por si só, sem aquela ideia que eu comentei antes, mas também tende a a palavra offshore vem a grandes empresas,
grandes negócios, grandes valores, né? Vou abrir uma empresa offshore, pessoa física, É, jurídica. E, pô, é lá no outro. Será que um outro banco vai me atender? então, não tá errado, porque já foi assim. Uhum. Realmente, isso é correto, pessoal. Até um certo tempo, eu diria que até o final do século passado, meados de 98, 99, era realmente só. Não era nem questão de popular, só era acessível offshore a grandes empresas, a grandes grupos multinacionais, a realmente grandes corporações. Porque era algo muito custoso, era algo de difícil acesso e de difícil informação. E poucos profissionais eram capazes de realizar isso, né? Fora, obviamente, a legislação daqueles países também, né? Os países eram menos abertos, propícios, quando o mundo não era tão globalizado. A globalização não trouxe somente malefícios, pessoal. Ela trouxe também benefícios. Essa facilidade de você poder mover o seu patrimônio para outro país, você tirar uma residência e poder morar em outro país, e poder até comprar uma cidadania em outro país investindo, isso é uma coisa super recente, tá? Antigamente não tinha essa facilidade. Seus avós jamais imaginariam isso. Isso não era possível antigamente. Então, porém hoje, acho que muito com a globalização e digitalização também, Também. porque acho que até então, para abrir uma conta em outro país, você precisava viajar para outro país. Estar lá presencialmente no banco, no balcão. Em alguns países ainda é assim, tá? Então, por exemplo, aqui na Ásia, a regra da Ásia para a parte bancária é que você precisa estar pessoalmente para poder abrir a conta. Salve raríssimas exceções e salve alguns países, a predominância da Ásia é que além de você ter que ser residente fiscal do país, você ainda tem que ir pessoalmente para a parte dos procedimentos bancários. Indo até mesmo, por exemplo, não deixa de ser Ásia também, Oriente Médio, né, aquela parte ali, Oriente Médio também é assim, pessoal. Então, por exemplo, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, pelo menos ali na parte da minha empresa, na Telecojus, é menos a quantidade e a expressividade de contas que a gente abre, porque o cliente tem que ir no estágio final da abertura de conta, fazer o autógrafo dele, né, a assinatura presencial, para que a conta seja aberta. Então, isso é uma configuração, né, uma Sim, sim. requisição de alguns bancos e, principalmente, né, de forma mais ampla, específica, geral, de alguns países, tá? Massa. Em outros, sim, como Panamá, Costa Rica, BVI, Cayman, Porto Rico, Estados Unidos, Inglaterra, vários outros países, é possível você abrir de forma remota, sem precisar sair do conforto da sua casa. E nesses países, UK na Inglaterra, que entra Ok? o que o pessoal fala muito aqui no chat do Revolut. O Revolut, que antigamente era uma fintech, hoje é um banco, tá, pessoal? Então, o Revolut ele é um pouco mais seguro hoje, porque ele nasceu como uma fintech, mas ele adquiriu as licenças bancárias. Então, hoje o Revolut está bem mais robusto do que já foi. Ainda assim, não recomendo para você ter o seu cofre, para ser onde você vai guardar o seu dinheiro. Mas como banco, vamos dizer, de remessas e de movimentação, ele é ótimo, ele é muito bem aceito hoje. Então, falando assim, né, de conta em dólar, de entrada, digamos assim. O pessoal no chat perguntou muito, né? Eu tenho uma conta na Nomad e eu tenho um endereço aqui dos Estados Unidos. É de fato uma conta em outra jurisdição? Assim, vamos lá. Quando a gente vai citar esses tipos de empresas, por certas questões, eu não vou. Como é que eu posso dizer aqui? Vamos falar assim, essas fintechs que falam, ó, abre uma conta para você nos Estados Unidos. Pronto, ok. De várias cores. Essas fintechs que dizem que abrem conta nos Estados Unidos, elas até pode ser, né? Na verdade, acontece na prática que a reserva de valor delas é nos Estados Unidos. Mas não é o seu dinheiro, é o dinheiro da empresa. Então, se a empresa vai te pagar aquele crédito ou não, aí é com ela. Lembre-se que fintechs não são bancos. Bancos digitais não são bancos. Bancos digitais são fintechs, tá, pessoal? Então, a fintech ela não tem ali aquela expressividade de depósito, de reservas em valor, e ela nem tem a possibilidade de fazer a reserva fracionária, que é o maior poder dos bancos, né? Os bancos, eles podem emprestar mais dinheiro do que eles têm. Isso evita do que eles possam ficar
insolventes e venham a quebrar com mais facilidade, né? As fintechs não podem fazer isso. Então, se você tem conta em uma fintech que promete para você facilmente, eu abro sua conta dolarizada. Hoje, um aplicativo aí promete conta nas Ilhas Caimã. Cara, que lindo, poético, entendeu? Na prática, tomem muito cuidado, tá? Primeiro que nas Ilhas Caimã não é dólar americano, é dólar de Cayman, tá? Não é a mesma moeda, entra naquele segundo ponto do que a gente conversou aqui. E depois fiquei muito cuidado, né? Mesmo que as reservas daquela empresa, daquela fintech esteja naquele país, é dela, pertence àquela empresa, não pertence a você diretamente. O que você tem é um crédito com aquela empresa, um título de que você detém aqueles valores, tá? É muito diferente de você realmente possuir aqueles valores, tá? E existem algumas outras, principalmente comerciais, que emitem vários cartões que te colocam, por exemplo, eu abri conta dessa minha empresa ou da minha pessoa física e me deu a conta, por exemplo, no Banco Chase ou no Citibank, por exemplo, sem citar nomes. Você tem uma subconta naquele banco que pertence à instituição. Na verdade, continua sobre a propriedade deles. Eles que são os responsáveis legais e os titulares daquele dinheiro. O que você tem ali, mais uma vez, são créditos com aquela instituição. Então, mais uma vez, assim como a gente, vamos parafrasear com a parte da cripto, né? Sistema cripto, quem entende, se não é suas chaves, não é seu dinheiro. Se está na corretora, não é o seu dinheiro. Exato. E no sistema legacy, no sistema fiat money, o mais próximo que a gente pode ter de uma real segurança é aquilo estar no seu nome, diretamente, uma conta bancária no seu nome, um banco seguro, ou numa conta bancária que pertence a uma empresa que está no seu nome. Então você tem aquela empresa, a empresa é sua, está no seu nome, e aquela empresa possui uma conta bancária naquele banco, conta bancária corporativa, é o mais seguro possível, tá? E aí também outro ponto de muito cuidado, já ouvi várias vezes, por exemplo, eu tenho uma conta em BVI. Uau, você tem uma conta em BVI, legal. Aí quando a gente vai analisar aqueles documentos, a empresa, na verdade, nem está no nome do cara, ou às vezes está, ou às vezes a empresa nem existe, já aconteceu várias vezes, chegar a cara com documento falso de empresa, né, que é físico no Caribe, né, o pessoal chega, às vezes eu tenho lá, a gente pesquisa, a empresa não existe, né, é falsa. Então, às vezes o cara tem até a empresa, mas aí a conta bancária está no nome de um terceiro, e a coisa que eu mais vejo hoje, pessoal, muito cuidado. Uma conta bancária na Inglaterra, por exemplo. Que lindo, né? Quando você vê o titular da conta mesmo, é uma outra empresa, uma outra pessoa, uma outra instituição financeira. Mais uma vez, o que você tem é, no máximo, na melhor das hipóteses, créditos a receber com aquela empresa. Você tem ali um crédito, né? Títulos ali com aquele valor específico com a empresa. Se a empresa vai honrar os compromissos dela com você... como as suas criptos na corretora. Se a empresa vai te pagar, aí é entre ela e você. Exato. Pior ainda, se ela não tiver representação no Brasil, que aí nem processar ela você consegue. Isso é um ponto até interessante, né? Dos outros bancos citados aqui, que, em outra jurisdição, mas você tem créditos, aqueles dólares, que a empresa tem a representação do Brasil, inclusive, né? Ela responde à jurisdição brasileira do que tem fora. É um pouco mais complexo, né? Voltando, por exemplo, aquele banco roxinho, ele tem uma empresa maior, que é uma offshore, uma holding controladora nos Estados Unidos, em Nova York, que é a detentora daqueles ativos. Aí eles possuem na forma de créditos colaterais com eles ali para supostamente oferecer ali para os seus clientes, né? E assim, não é dizendo, pessoal, que você não deve fazer isso. Se for a única forma que você possui de se expor ao dólar, pode ser que momentaneamente seja a melhor opção para você. Porque realmente aqui a gente não está para ser hipócrita nem dizer ilusões. Para você ter uma conta bancária na sua pessoa física, em um banco seguro, dolarizado, fora do Brasil, na melhor das hipóteses, você vai ter que ter um depósito mínimo inicial de 3 a 5 mil dólares, tá? Menos do que isso. Isso é um ponto... A gente fala agora da abertura de conta. Quais países, assim, dessa abertura inicial?
Estados Unidos, por exemplo, existem alguns pouquíssimos bancos que para contas pessoa física, você consegue ali de 3 a 5 mil dólares, tá? É dos bancos que realmente prestam, porque, mais uma vez, às vezes tem um banco ali que aceita 100 dólares o depósito inicial. Cara, muito cuidado, tá? Veja a procedência desse banco. Então, de 3 a 5 mil dólares é o que a gente tem na média não, na verdade, o piso de mercado nos Estados Unidos, tá? Alguns bancos são 15, outros são 50, outros são 100, outros são 150 e por aí vai. Se você quer uma conta no famoso JP Morgan da vida, Morgan Stanley, você prepare para casa de milhões, que assim funciona, tá, pessoal? Você não vai chegar com um puto ralado no bolso e abrir conta lá, isso não existe, tá? Então, e conta nesses países, né, como os Estados Unidos, como comentou, Costa Rica também, a pessoa precisa viajar presencialmente ou, por exemplo, com a Telecojus, com um representante, ela pode abrir a conta dela com essa assistência? Conseguimos abrir. Nesses países a gente consegue abrir porque a lei desses países permite a abertura remota e esses bancos ali, eles também possuem a abertura para isso, né? A abertura remota das contas bancárias com entrevista virtual, ou seja, é feita ali, você mesmo, você lembra nas suas entrevistas bancárias que você fez com o banco ali. Então, o banco vai fazer uma entrevista remota pelo Microsoft Teams para garantir que você existe, que você é você mesmo. Você vai ter que segurar o passaporte do lado do seu rosto para que eles vejam que uma entrevista. É uma entrevista, que não é laranja, enfim. Você vai ter que fazer uma entrevista remota, mas pelo menos você não vai ter que ir no país. Então, existe essa possibilidade, sim, em muitos países que são ótimos para você colocar o dinheiro, inclusive na Suíça. Perfeito. Então, ó, a gente fala aí da casa de 3 a 5 mil dólares. O mínimo. Para abertura daquela conta. Você vai achar poucos bancos nessa casa, tá? Mas você acha. Você acha alguns poucos bancos com depósito mínimo de 3 a 5 mil dólares. E bancos razoavelmente bons nessa faixa, tá? 3 a 5 mil dólares de depósito inicial, pessoal. É aquilo e não é parcelado. Você tem que depositar de uma vez. Que é literalmente, vamos dizer, você está comprando a atenção do banco. Você está dizendo para o banco que vale a pena ele abrir a conta para você, entendeu? Que você vai ter um mínimo de investimento lá. É assim que funciona. Lembrando que a sua conta é em um banco, né? Não num banco. Exato, uma grande diferença. É a sua conta com o banco. Você que é o titular, o dono real daquela conta. Se aquela conta bancária for fechada por qualquer hipótese, o dinheiro só vem para você que resgata ele, tá bom? Então é bem diferente. E mesmo no caso, tá? Vamos colocar o pior dos casos. Ano passado a gente teve vários bancos nos Estados Unidos ali, cerca de 5, 6 bancos que faliram, né? Só que... Califórnia teve o... Sim, teve um... Sim, eu vi. Exato, teve um efeito cascata, um efeito dominó. Vários bancos nos Estados Unidos quebraram. Só que os Estados Unidos têm o FDIC, que é vamos dizer, o original. Aqui no Brasil, lá no Brasil é o FGC, né, que é o Fundo de Garantia de Crédito, que é uma cópia do FDIC americano. Então o FDIC ele protege geralmente até 250 mil dólares americanos por titular, por UBO. Acho que no Brasil é 250 mil reais também, né? Se não me engano, alguma coisa assim, 150 mil, acho algo que é assim. 270, eu acho, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos é até 250 mil dólares, esse é o limite. Só que alguns bancos, por conta própria, estendem um pouco mais. Então a gente trabalha com alguns bancos que eles têm um FDIC de até 5 milhões de dólares, entendeu? Que é muito bom. Mas se você tiver conta em um banco também que seja colossal, grande demais para quebrar, você também pode ficar tranquilo. Por exemplo, citando exemplos, o Pershing, que é o Bank of New York. Se você tem uma conta no Pershing, você pode ficar despreocupado. É o terceiro maior banco do planeta Terra. A reserva dele não está na casa de milhões ou bilhões, está na casa de trilhões de dólares. Então, se o Pershing quebrar, é porque assim, o mundo acabou. O mundo acabou. Em dólar ainda. Exato. Em dólar ainda. Então, Estados Unidos. O mundo acabou. Exato. Então, nesse ponto, né, como você pode ver, né, pode se abrir sem precisar viajar até o país. Eu acho que o pessoal pode contar, né, com o seu serviço, com o seu apoio para isso, quem desejar. Pode mandar uma mensagem aqui para a Telecojus que a gente vai atender muito bem vocês, tá? E vindo aí do Bruno Fraga, a gente dá um tratamento mais do que especial. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal, o Instagram, né, acho que é o principal canal, o e-mail. O site ali, o site. Eu deixo o Instagram. Telecojus na descrição aqui. E nesse
embalo, né, sobre a questão da conta, o pessoal que tem, né, a conta no exterior pode se perguntar assim, você é atendido? Né, e como que eu vou falar com o Olha, banco? isso é um ótimo ponto. É um ótimo ponto de Porque requisição. qualquer coisa eu vou na agência bater o pé no Brasil, né? Vou na agência, Não, vou lá, isso é um ótimo ponto de requisição. está fora. Isso é uma cultura também que varia de banco para banco. Porque, por exemplo, os bancos na Suíça, eles têm tradição que você coloque o dinheiro e literalmente jogue a chave fora, que você esqueça. Se você achar que você vai ter aquela comunicação semanal, diária com seu parça, com seu gerente de banco, você não vai ter, tá? No WhatsApp, tira print da Não. tela, Primeiro manda que, mensagem. primeiro que na teoria eles trabalham ali de segunda a quinta-feira ao meio-dia. Na prática, menos do que Europa, isso. Suíça ainda. Tá, então assim, não vou falar muito aqui de banqueiro suíço, vai em rebote aí, mas a cultura da Suíça não é assim, tá? Da parte de banco, pessoal. São bancos que você deixa depósitos, investimentos de muito longo prazo, coisas de 5, 10 anos de investimento, tá? Não é aquele banco comercial para você ficar recebendo seus clientes, pagando, fazendo transferência, mudando a carteira, tá? Que nem tem aqui no Brasil, né? Montagem da carteira, isso não existe, tá, pessoal? Suíça é tradicional, realmente muito, muito, muito protegida, mas é o tipo de banco para você deixar em uma aplicação, em uma renda fixa ou em algumas ações, esquece e joga a chave fora, viva a sua vida, entendeu? Se você quer um banco comercial capaz de ter movimentações SWIFT, ACH, alguns outros mecanismos ali de fazer envio rápido, recebimento, que seja ágil, estilo capitalista mesmo, aí você já vem na cabeça, Estados Unidos, e realmente assim, tá bom? Os Estados Unidos é um país que tem cultura de ter bancos mais ágeis, mais capazes ali de movimentações de trocas. Geralmente no Caribe também são muito mais ágeis e dinâmicos do que na Europa. A Europa é um continente velho, são países ali que fazem parte também de pessoas velhas, então a cultura desses bancos é de uma comunicação mais lenta, de um serviço menos personalizado, de uma coisa mais devagar. Tá? Agora, realmente, nos Estados Unidos, em outras regiões, você tem um atendimento mais fácil, comunicação mais ágil. Dependendo do banco, você pode ter até o WhatsApp do seu gerente de conta ou não, aí varia de banco para banco. Mas o e-mail é sempre o principal canal de comunicação, e, como eu falei, às vezes o WhatsApp e ligação também sempre vai muito, ligação de linha. Os bancos, até um ponto importante assim, é que o seu cartão é internacional, né? Então você pode, tendo sua conta bancária no exterior, no Brasil, se desejar pagar com Apple Pay, usar o cartão, sim, funciona. normalmente, funciona. Né? É um cartão internacional. E um ponto importante, todo mundo... É que perguntaram se pode usar no Brasil o seu dinheiro... Funciona, gente. Vamos lá. Essa pergunta, se você pensa um pouquinho mais, você consegue chegar à conclusão. Vocês acham que o turista argentino, o turista americano, o turista europeu, as pessoas que viajam para o Brasil é cheio de turismo, vocês acham que essas pessoas têm conta bancária no Brasil? Ou vocês acham que elas carregam malotes junto delas quando vêm para o Brasil? Não. O cartão delas funciona no Brasil, tá? Na verdade, o Brasil é um dos países que não tem essa cultura de tanto... Assim, hoje tem um pouco mais, né? Sobre viajar, sobre férias no exterior, aquela questão inteira. Mas a maioria dos cartões do Brasil, eles não estão preparados para essa conectividade internacional. Alguns cartões vão funcionar no exterior, outros você vai ter que desbloquear para funcionar no exterior, e outros, mesmo que você desbloqueie no exterior, na prática eles não vão funcionar no exterior. A taxa para abrir uma conta no exterior, você economiza quando viajar para o exterior. Exato. É loucura usar cartão no Brasil no exterior. Fora bandeiras, tá? Por exemplo, no Brasil fazem uma puta propaganda daquela bandeira Elo. É uma bosta, pessoal. Não funciona em nenhum lugar do mundo. Esqueça. Você vai passar fome se você for depender de um cartão Elo. Não vai funcionar, tá bom? Então, Visa e Mastercard ainda assim são aceitos, mas como eu falei, depende do cartão, tá? Aí você vai ter que ver se o cartão é desbloqueado para o exterior, e mesmo se ele for desbloqueado, às vezes ele não vai funcionar. E na melhor das hipóteses, um cartão emitido no Brasil, tanto faz. Se é de pessoa física ou conta de pessoa jurídica, de empresa brasileira. Se o cartão foi emitido no Brasil, ele necessariamente vai ter que pagar IOF na transação dele, vai ter que pagar taxa e spread cambial. Geralmente,
o turista brasileiro no exterior pagando com o cartão do Brasil, ele vai pagar um impostinho médio aí, né, vamos chamar de imposto, de 12%, que é os 8%, 9% de spread do banco, mais 1,5% de IOF, mais algumas taxas, geralmente é 12% que você vai pagar nas suas compras. Então, se você está comprando um iPhone em Miami, por exemplo, na Apple, de $1.300, vai ser a cotação em reais mais 12%, que vai ser o câmbio que você vai ter que fazer de reais para dólares, mais as taxas, enfim, é assim que funciona, tá? Se vocês não Compensa mais contratar Telecojus, abrir conta no exterior e usar sempre que viajar, comprar fora. Com certeza. Economizar em taxas aí. E o inverso, né? Se estiverem perguntando, e o cartão em dólar no Brasil, como ele funciona? É a mesma lógica, só que as taxas são bem menores. Geralmente, a taxa comercial de banco de converter dólar para reais vai ali na casa dos 2,5% a 4,5%. Pronto, 2,5% a 4,5% é o que você vai pagar um cartão em dólar ou euro, você passando ele no Brasil no seu dia a dia. Vai funcionar no supermercado, vai funcionar em todo lugar, igual, tá, gente? Agora, falando de taxa ainda, vamos criar um cenário aqui interessante. Cenários. Vamos falar um pouco sobre a dolarização. Tá. Ai. Digamos que, né, o nosso ouvinte aqui da live, ele contratou a Telecojus e abriu uma conta em dólar no exterior, uma offshore. Ok. E agora ele deseja transformar os reais dele em dólar. Quais são as maneiras padrões para isso? E também estratégias que se tem para esse processo. Por exemplo, como em cripto existe pessoa P2P? Ou existe cripto USDT para dólar? Quais são os caminhos que se tem hoje possíveis para dolarização, para transformar a moeda fiat em real para dólar no exterior? Tá, vamos lá. Começando dos caminhos mais ortodoxos, os caminhos tradicionais. Você pode ir no seu banco, né, banco amarelinho, vermelho, azulzinho, os bancos ali que tem no Brasil. Você vai conversar com o seu gerente de banco e falar, eu quero fazer uma remessa cambial, uma remessa SWIFT para um banco no exterior que pertence à minha pessoa, tá? Sobre a minha titularidade. Ok. Você vai dizer o que você vai querer enviar, né? A quantidade. Você vai ter que definir ali, você vai fechar com o banco o câmbio ali que ele vai te cobrar para fazer aquela remessa e vai fazer a transferência. O primeiro momento que talvez você descubra na sua vida que você não é realmente dono do seu dinheiro no Brasil, porque você vai enfrentar uma série de dificuldades. Primeiro vai ter uma choradeira do gerente. Por quê? Dizer, não faça isso, meu amigo, mas o IPC, o tesouro, o IPCA, a Selic, o consórcio, vai fazer um drama. Aí você vai, não, eu quero, não. Tem que falar assim, não, é que eu tô me mudando, é que a minha filha eu preciso mudar pra... Depois, ele vai dizer, mas veja bem, porque é muito complicado, isso, aquilo, e talvez ele vai... É perigoso, ou talvez ele comece até a dizer que é muito difícil fazer não sei o quê. Em pior das hipóteses, se for um gerente muito mentiroso, ele vai dizer, não tem como. Não tem como. Não tem como. E é mentira, tá? Como eu falei, o sistema tradicional, o sistema bancário no Brasil, pessoal, principalmente desse oligopólio, os grandes bancos, eles são grandes mesmos, tá? Eles têm conectividade, eles têm essa capacidade de fazer. Então, se o seu gerente disse que não dá, é mentira dele, tá? Dá para fazer o SWIFT, sim. Obviamente, né, o dinheiro tem que estar nesse caminho, tem que estar declarado, tem que estar no seu imposto de renda, tá? Tudo certinho. Aí você vai fazer a remessa para o banco no exterior, que é de sua titularidade. Você vai fechar o spread com o banco, tudo certinho. Outra opção também tradicional muito certo, tá? Você pode ir até um banco de remessa cambial, um banco próprio para isso, para poder fazer essa remessa. Então, fazendo o jabazinho aqui, que é parceiro comercial nosso Telecojus, o pessoal da Travelex, que é um gigante banco comercial, tá? De remessas para o exterior. Então, ele vai conseguir ter uma cotação, tá, para poder fazer aquele spread ali, conversão reais para dólares e enviar, menor do que o seu banco. Você cria uma conta temporária, passageira na Travelex, por exemplo, e você vai conseguir enviar do seu banco brasileiro para ele, e dele você consegue enviar para a conta bancária do exterior. É uma segunda opção, tá? Uma terceira opção que você tem são algumas casas de câmbio que não estão presentes em todas as cidades do Brasil, mas são muito famosas.
que são majoritariamente britânicas, né? A RIA, a MoneyGram e a mais famosa de todas, a Western Union, né? Essas são casas de câmbio também, barra bancos cambiais, também muito famosos e que têm essa facilidade tremenda. Além de muito antigos, muito tradicionais, são extremamente robustos e bem conectados. E você tem opções menos tradicionais. Hoje é muito fácil, como eu falei, pessoal, não era assim na época do avô de vocês, nem do pai de vocês, tá? Hoje você tem a Wise, por exemplo, que hoje a Wise é fintech, mas ela surgiu como remessa. A Wise só fazia remessa antigamente. Então você tem a Wise, você tem acho que é remessa fácil, você tem várias casas aí várias casas fintechs que você pode ali fazer uma remessa, tá? Também funciona exatamente igual. Você cria sua conta lá, faz o depósito e mais simplificado e até mais barato na maioria das vezes você consegue fazer a remessa. A desvantagem desse método é que você tem um limite muito baixo. Salvo engano... 200... Acho que a Wise Acho que estão em 100 mil reais, na verdade. 100 e 200 mil reais é o limite da Wise que você vai conseguir enviar mensalmente, né? Então é um limite baixo. Você querendo mais do que isso, você vai ter que ir para aquelas outras opções anteriores que a gente falou, né? E eles a todo instante pedem o imposto de renda também. Pedem. Transações, manda seu imposto, Vão pedir. Como eu falei, né? Essas são as opções ortodoxas, tradicionais, as mais convencionais. Agora, caso por acaso você seja daqueles bitcoinheiros antigos, você tem um dinheiro esquecido em cripto lá atrás, né? Recomendo que você regularize o dinheiro, né? De acordo com a sua jurisdição da sua residência fiscal. Se a sua residência fiscal for no Brasil, você deve declarar esses bitcoins. Se a sua residência fiscal for no Paraguai ou em Dubai, por exemplo, aí você está livre, amigão. Porque esses países nem querem saber de você, né? Você é Paraguai livre. não é muito longe. O Paraguai não é muito longe, né? Fica a dica. Paraguai e Uruguai é excelente ter residência fiscal nesse país, tá? Mas se a sua residência fiscal for no Brasil, você vai ter que declarar, tá, pessoal? Lembrando. Agora, vamos colocar a hipótese que já foi declarado esse dinheiro. Esses ativos que estão em cripto já declarados, né? Você tem ele numa cold wallet, ou seja, até numa Binance da vida, né? Numa exchange. Você tem maneiras também de poder fazer essa remessa para os bancos. A questão é que aí a gente entra em outro tocante. A grande maioria dos bancos do mundo não gosta de cripto. Então, se você falar para o seu banco que você tem, sei lá, até mesmo $1 milhão em cripto, 1 milhão de USDT ou Bitcoin, você vai converter e depositar naquele banco, mesmo que o seu gerente de banco, de conta daquele banco queira receber, ele vai negar. Ele vai dizer, não, crypto, we don't use, não recebem, né? E simplesmente porque não é culpa do seu gerente do banco do exterior. Mesmo nos Estados Unidos, tá, pessoal? Estados Unidos, ele ainda é muito contra cripto. Pode ser que agora, com a mudança de governo, isso mude. Mas até o momento atual é assim. Existem outras jurisdições que é muito mais aceito. Então, para a parte de você converter, fazer o swap, que a gente chama, né? Passar do sistema cripto para o sistema legacy, o fiat money. Você tem o Paraguai, que vai aceitar muito bem. Você tem o Panamá, alguns bancos no Panamá vão aceitar muito bem. Bahamas também, Suíça em alguns bancos na Suíça vão aceitar. A Geórgia aceita muito bem, Gibraltar na Europa aceita muito bem. Então você tem algumas jurisdições que você vai conseguir fazer esse swap, tá bom? De cripto para dólares, euros, libra esterlina, franco suíço, a moeda da sua preferência. Só não vai escolher alguma moeda que seja como peso brasileiro. Aqui, na verdade, você nem consegue, né? O único país que usa peso brasileiro é o Brasil, né? Então, cripto é bastante utilizado nesse processo de dolarização, então, hoje. Assim, quem é mais crypto user sabe que nativamente qualquer cripto ela já é cotada em dólares. Então, se você tem o seu patrimônio em Bitcoin, Ethereum, se você tem outra altcoin, necessariamente já está dolarizado aquilo, tá? Porque a cotação já é nativa em dólar. Então, sim, na hora que você for fazer a conversão, não é o quanto aquela moeda estiver valendo em reais, e sim em dólares, tá? Excelente. Então, é uma forma de você sim se expor ao dólar, tá, pessoal? Então, o SDT, por exemplo, mesmo que não seja aquilo para você colocar todo o patrimônio da sua vida, mas ainda assim é muito robusto. A empresa Tether é extremamente robusta, tá? Salvo engano, tem uma pesquisa interna da gente ali
que a Tether ela é mais robusta do que não sei quantos por cento dos bancos do mundo, tá? A Tether é extremamente robusta, reservas gigantes. Então é uma excelente forma de você se proteger e mais protegido ainda o Bitcoin, tá? Muito mais protegido ainda do que Tether, do que o USDT. Excelente. Tô vendo aqui algumas perguntas aqui. O pessoal tá perguntando bastante dos aplicativos, né? Esse foi o nome dos bancos que aqui. estão perguntando, né, negado? Tô perguntando. Não, é bastante sobre os aplicativos. Teve uma pergunta interessante sobre quando você comentou pessoa física e pessoa jurídica, o porquê e holding familiar. Teve algumas perguntas sobre holding. Holding familiar, tá bom. Vamos lá. O porquê holding familiar e por que é importante ter, teve algumas perguntas sobre holding familiar aqui. Tá. Só um adendo aqui, pessoal. Obviamente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas da live aqui, mas se a sua pergunta não for respondida, eu te convido você a mandar um direct ali pra gente na Telecojus ou até pra mim mesmo no meu perfil pessoal e você vai ter sua pergunta respondida, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui na tela aqui o Instagram aqui, ó. Você dá pra ver? É Tele... Não é difícil, é Telecojus. Tem até um verificado azul aí, pessoal. Então, T-E-L-L-I, Telecojus. Pode mandar um direct pra Telecojus ou pro meu Instagram. E tem bastante conteúdo legal aqui também, viu? Sobre até o da Rolex. Da Rolex. Ficou muito legal aquele conteúdo lá. Ficou excelente. Então, qualquer rede social nossa, você é convidado ali a mandar um direct pra gente ou no nosso site também ali, tá bom, pessoal? Então, podem colocar as perguntas que não forem respondidas ou uma dúvida pessoal sua que você não colocou no chat, pode mandar pra gente. Nossa. Mas, falando sobre holding familiar. Acho que alguém chegou agora. O que esse cara tá falando? Declarar Bitcoin? Como ele falou? Acho que acho que não. O superchat aqui. Não, aqui embaixo, aqui, ó. Declarar. Pessoal, lembrando que eu sou advogado, tá? Eu tenho licença em outros países além do Brasil, então não é só ao Brasil que eu devo a conformidade. Exatamente. Para falar, estamos em uma live ao vivo, que também vai ficar gravada, tá? Eu tenho que ser totalmente aqui britânico, conforme nas coisas, tá? Então... uma coisa importante, assim, né? Para quem tá acompanhando, muita gente perguntou sobre a questão de segurança. Acho que o dólar reforça o início da live, que a gente comentou aqui. O próprio país que você está, a reserva de emergência, ela está, em grande parte, em dólar. E, tecnicamente, o pessoal comentou também da rentabilidade que a gente comentou do Tesouro. É muito louco, porque, sim, você tem uma taxa de juros, uma rentabilidade, porém, quando você compara dólar, revalorização, acaba que essa taxa lá... Essa aqui, eu vou ser super cancelado, tá? Principalmente pelo pessoal da Faria Lima, mas a verdade é, pessoal, nenhum investimento que você vai fazer no Brasil, seja na sua pessoa física ou na sua pessoa jurídica, é real investimento, tá? Se você fizer as contas, eu garanto que matematicamente você chega à verdade, tá? Você não tem nenhum tipo de investimento no Brasil. Mas você pega o IPCA tal, o IPCA não sei quanto, Tesouro, a Selic... Você vai pegar aquela rentabilidade que você teve, tá? Você desconta da inflação, a desvalorização do real e ainda do imposto que você vai ter que pagar no seu próximo imposto de renda. Você não teve lucro, você na verdade vai ter prejuízo a maioria das vezes. Se você teve uma carteira, vamos considerar um bom cenário, tá? E vamos lá. Aqui, vamos comigo. Se você teve um lucro de 60% no ano na sua carteira, você é lendário, você teve 60% de valorização na sua carteira. Ótimo. Quanto foi que o real se desvalorizou contra o dólar somente no ano de 2024? Tá? Foi mais ali do que 30%. Foi mais do que 30% o que o real se desvalorizou contra o dólar. Agora a gente pega o quanto você vai ter que pagar de imposto de renda sobre aqueles lucros, os ganhos supostamente que você auferiu. Se for na sua pessoa física, é uma alíquota que vai até 27,5%. Se for na pessoa jurídica, recai ali em outras regras, mas ainda assim uma taxação grande. Então, em média ali você vai pagar uns 15%, 18% de imposto, mais ali os cerca de 30% que o real se desvalorizou contra o dólar, 30 ali com 18, 48, quase 50% que você perdeu. Então, se o seu investimento rendeu menos do que 50%, você perdeu dinheiro. Se rendeu 50%,
você ficou no 0 a 0. Se foi um pouco mais do que isso, que é muito difícil, os maiores fundos de gestão do Brasil não chegam a metade disso. Isso é interessante porque eu vivi muito isso. Eu via no Brasil a taxa de juros, porra, excelente, né? Só que conforme o tempo ia passando, eu via que eu comparava, né, o dólar, o won coreano com o real, eu falava, cara, não faz sentido essa taxa mesmo, se fosse 30% ao ano, tem uma coisa errada aqui nessa matemática. Tem muito errado. Tá muito errado. Mas se tem aquela ideia da esperança de que... É por isso, pessoal, que o conhecimento liberta, a informação liberta. Pesquisem, don't trust, verify. Lembra dessa frase, né? Então não confiem no seu gerente de banco que está te recomendando, muito menos consórcio, né? Que hoje existe uma boa parte dos gerentes de banco do Brasil que são vendedores de consórcio, mesma coisa, tá? Boa. Ó, pessoal, pegar mais 3 perguntas aqui da live aqui, eu vou ver. Ó, 3 perguntas, tá? Do aluno semanal aí. Quem tá acompanhando pode enviar 3 perguntas para o Giovanni. Tinha uma bem legal, que passa muito rápido esse... Tá com muita pergunta. Eu vou deixar tu selecionar para não dar briga, mas como eu falei, pessoal, quem não for respondido aqui, porque eu sei que tem muita pergunta aqui, podem mandar nas redes sociais da gente ali da Telecojus, tá? Vamos responder uma por uma. Começaram a falar da escola austríaca aqui, que já viu? Oh. Estão recomendando alguns livros bons aqui. Comprem ouro, o Carlos mandou aqui agora. Assim... Eu gosto de ouro, pessoal. Se você tiver uma barra de ouro em um banco, como por exemplo em Dubai ou na Suíça, ok. Se tiver no Brasil, você não tem como carregar isso, tá? Você não vai ter como transportar. Você vai ter que liquidar para poder sair, tá? Sobre a questão, pessoal, de países e bancos, quem tá perguntando aqui, eu acho que no Instagram da Telecojus tem até um post que é 50 países, bancos recomendados e... Sim. Eu vi lembrando isso, tá, postagem pessoal? assim. O mundo não se resume a Estados Unidos e Europa, tá? Existem 196 países no mundo. Existem países que às vezes vocês não sequer pensam, mas são extremamente seguros para você ter patrimônio, como por exemplo Singapura, que é perto Mais de aqui. 50 países, eu vi essa postagem esses dias, que você pode estruturar, sim, exato. Aí vão ter países que vão ser bons para empresas e vão ter países que vão ser bons para o sistema bancário, tá? Então existe, por exemplo, Hong Kong, Singapura, aqui na Ásia. Qual país você gosta para conta pessoa física? Estados Unidos. Estados Unidos. Jurídica? Depende do negócio. Corporativa, se for de investimento, Porto Rico. Porto Rico. Tem muito americano que abre em Porto Rico também, né? É porque Porto Rico é território americano. Não é um país separado, tá, gente? Porto Rico é Fernando de Noronha dos Estados Unidos, tá? Fica no Caribe, mas pertence a eles. Teve até uma investigação era muito youtubers que estavam se mudando para Porto Rico e abrindo conta em Porto Rico e YouTube... Eu vi algum caso desse... Porque Porto Rico é zero imposto, né? Zero. No caso do banco, respondemos aqui mais 2. Posso usar como conta movimento a conta no exterior? Acho que... Ok. O que você talvez estaria falando de conta movimento seria a conta comercial. Isso é um ponto importante, tá? Existem contas de investimento e conta comercial. Conta de investimento, você não vai poder pagar terceiros, ou seja, seu funcionário, seu amigo, seu familiar, você não pode pagar terceiros de uma conta de investimento. Uma conta comercial, aí sim você pode pagar e receber, só que para uma conta comercial, necessariamente você vai ter que ter atrelado aquilo a uma empresa offshore. Agora, se for uma conta pessoa física, aí sim é mais livre, só que dentro dos limites, tá, pessoal? Então, conta pessoa física, geralmente você pode receber de um terceiro, você pode pagar um amigo, pode pagar uma despesa, um funcionário. Não é o recomendado, mas você até pode. O máximo que pode acontecer é o gerente de banco te pedir a justificativa, né? Por que você fez aquela transferência, pode me explicar, só isso. Perfeito. Caso você tenha dólar ganhado ou comprado num câmbio paralelo aqui, câmbio paralelo. Como justificar futuramente? Caso numa offshore, uma conta exterior, a pessoa... Não sei, eu não entendo o porquê da preocupação ainda, né? Fala mais uma vez, o que ele perguntou, as palavras que ele usou? Caso você tenha ganhado dólar ou comprado no... Até é um ponto legal de ganhar dólar, porque o Alonso, quando ele encontrou uma falha no Facebook, ele ele recebeu, né, o prêmio da Meta, foi, não lembro, $25 mil.
Eu lembro que foi, assim, uma tributação absurda. Ah, porque ele recebeu na pessoa física dele, né? Foi uma coisa bem sinistra, assim. É, Cara, é verdade? Já, Sério? já estamos mudando a vida do Alonso, tá, pessoal? O Alonso já encontrou a luz. Ele já tá ali com a offshore dele encaminhada, vai estar muito bem feito, porque esse é o ponto, tá? E até muitos programadores também, eu vejo no Brasil que usam várias gambiarras de empresa que recebe por você e que transfere para É, você. porque vamos lá, qual o ponto, pessoal? Você ter uma conta bancária no exterior não significa que você tá isento de pagar imposto, tá bom? Ponto muito importante. Se a sua residência fiscal é o Brasil, tecnicamente você ainda tem que pagar impostos no Brasil, ao não ser que ela não seja uma conta pessoa física. Se for pertencente a uma empresa offshore, aí muda as regras, tá? E convido vocês, tá? O que eu tô falando é embasado na lei das offshores de dezembro de 2023, tá bom? Então, se você tá recebendo dinheiro, qualquer valor, lucro, negócios, em uma conta bancária corporativa que pertence a uma empresa offshore, a tributação dela é de 15% sobre o lucro líquido. Agora, se você está recebendo numa conta pessoa física, aí é até 27,5%, tá bom? Vai na alíquota do seu imposto de renda da sua pessoa física. Então, existe uma diferença enorme entre esses dois casos, tá bom? Lembrando. E se você não quiser pagar nenhum dos dois, você pode simplesmente dar saída fiscal do Brasil, né? Você se muda ali para o Paraguai, Uruguai, Dubai, Panamá, Bahamas. Pô, tem mais de 50 países aí do mundo que não vão tributar você na sua pessoa física, tá bom? O Brasil não é um bom lugar para você ter a sua residência fiscal, fica a dica. Perfeito. Giovanni, deixa o pessoal ir no Instagram acompanhar. Quem tiver dúvidas, para perguntar lá no seu Instagram, no Telecojus. Recomendo fortemente a todos que desejam, que perguntaram aqui sobre como abrir minha conta no exterior, como dolarizar, como holding familiar, também tem bastante pergunta. Teve gente que... A holding, pessoal, entra no mesmo sistema, tá bom? Não importa se é holding familiar ou se é uma empresa de negócios, ela vai ter a mesma carga tributária, porque ela se submete sobre as mesmas regras. Se é uma empresa no Brasil, você pode chamar do que quiser. Pode chamar de SA, você pode chamar de limitada, você pode chamar qual o formato? A holding familiar, holding corporativa, pode ser o que for. Se é um CNPJ no Brasil, ele vai seguir as regras tributárias brasileiras. Se é uma empresa no exterior, uma empresa offshore, aí ela segue uma tributação muito mais favorável, que é aquela que eu comentei. Faça chuva ou faça sol, 15% do lucro líquido, tá bom? E isso se ela ficar num paraíso fiscal. Se ela não for em um paraíso fiscal, aí você pode fugir dessa regra da lei das offshores aí de dezembro de 2023 e você só vai tributar quando você apurar aquele lucro. Excelente. Então, recomendo fortemente a todos que buscam essa blindagem patrimonial, que buscam a dolarização, a ter uma conta de fato num banco no exterior, um offshore, a contactarem a Telecojus, falar com o Giovanni, e é um serviço incrível e eu acho que é uma coisa que depois que você entende, né, a importância e quão bom isso é, você recomenda para as pessoas porque só colocando o jabazinho aqui, gente. Quando eu conheci o Bruno, quando ele virou nosso cliente, ele já morava na Coreia do Sul, tá bom? E eu achei um absurdo, cara, ele na Coreia do Sul, com empresa no Brasil, conta bancária no Brasil, aí, parafrasear, né, o Amoedo, você tava pagando para ser sodomizado, cara, literalmente, né? Não existe um mínimo motivo, entendeu? E aí, enfim, a gente consertou a vida do cidadão depois. Perfeito. Então, fica aí essa conexão, esse link. Recomendo fortemente. Até acompanhar também a página, o conteúdo. Tem bastante material legal lá. E, Giovanni, muito obrigado pela participação aí no Alon Semanal 066. Opa. Te dar um presente aqui, ó. Um presentinho. Uma bandeira. Uma bandeira? Aí, ó. Presente pra você. Não sei se você conhece. Alguém conhece essa bandeira? Já ouvi falar essa bandeira amarelinha aqui da cobra, né? Deixa aí. Perigosa ser usada no Brasil. É o que eu tinha em casa aqui. Né? Mas aqui na Coreia pode, aqui não vou ser censurado. Perfeito, então. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram. Lembrando que vocês podem tirar um print da tela aí, fazer uma... Dá um oi, pessoal, pra câmera aí, ó. Pode tirar um print, marcar no Instagram, contar até 3, ó. 1, 2, 3. Telecojus, @BrunoFragaX. E muito obrigado pela participação, Giovanni. Bom dia aqui, boa noite lá no Brasil, né?
Isso. Boa noite a todos. Não é bom dia no Brasil agora? Boa noite, ao contrário, né? Isso, Boa no noite. Brasil à noite agora. É, Então, sempre perco vamos lá. aqui. E é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Até a próxima, gente. Esse foi o aulão semanal 066. Até semana que vem. No aulão 667 aí. Valeu, muito obrigado. Deixa o pessoal dar um tchau aqui. Boa noite. Fenomenal. O pessoal adorou a aula, viu? Que aula fenomenal. Gratidão pela aula. Abraço a todos. Boa noite. Ó, o pessoal sempre vem nas marcas aqui. Muito obrigado. Legal. Valeu. Fui.